que diz para que todo aquele que nele crê, o que nós devemos crer, né? Tenha vida eterna. Então, só por isso, irmãos, a nossa alma já devia, né? Todo dia tem problemas? Tem, que Jesus falou que nós iríamos ter aflições. Mas Ele venceu o mundo e nós vamos vencer também, né? Mas, irmãos, a salvação não tem preço que pague, né? Outro dia eu estava ouvindo a pregação de um pastor. Você já foi grato pelo seu pulmão que funciona? Pela sua respiração? Por você andar, por você se mover, por você não estar numa cama? Que dinheiro, irmãos, que paga isso? Nós nos movemos, nós não pagamos o ar que está no nosso pulmão trabalha, o coração também. Quem dá tudo isso é Deus, amém? Então nós devemos, irmãos, ser gratos. E toda a glória para o Senhor, porque aqui Maria, ela se alegrou no Salvador, né? Ela disse, porque atentou na baixeza da sua serva, e todas as gerações me chamarão bem-aventurado, amém? Nós somos bem-aventurados, irmãos, que no meio desse mundo corrompido, cada vez mais caindo para o abismo, porque é o que diz a palavra, né? Que o mundo jaz do maligno, né? O mundo é do maligno, mas o Senhor... Antes dele ir para a cruz, ele orou por nós. Ele falou, Pai, eu peço que guarde eles, né? Que guarde aqueles que vão ser meus, né? Então, irmãos, nós estamos guardados na mão do Senhor. Por quê? Porque nós servimos um Deus verdadeiro. Um Deus verdadeiro, um Deus fiel, amém? Então, ela diz aqui, porque atentou para a baixeza da sua serva, né? Nós não somos, irmãos, assim, ao nosso ver, nós não somos nada, nós somos pó, né? Que a Bíblia diz que você é pó e do pó você vai voltar, e o Espírito volta a Deus que o deu, né? O nosso Espírito, ele volta a Deus, se nós tivermos Jesus como Senhor e Salvador. Mas assim, nós não somos nada, mas Deus, ele deu o seu único Filho por nós, amém, irmãos? Agora nós vamos dar uma passeadinha pela Bíblia. Eu elenquei alguns, né, como que eu vou dizer? Por temas, né? Por exemplo, gratidão pela família. Vamos lá no Salmo 127, amém? Salmo 127. Porque às vezes, né, irmãos, a gente está tão acostumado a ter o que comer, né, a roupinha, tudo no aconchego, e nós esquecemos que tem pessoas passando frio, passando fome, que tem pessoas que não almoçaram, que não jantaram, né, que não vão jantar, que não vão tomar café da manhã, mas o Senhor tem nos sustentado, amém? Diz assim, ó, Salmo 127, do 3 ao 5, eu vou ler. Eis que os filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre o seu galardão. Como flechas na mão do valente, assim são os filhos da mocidade. Bem-aventurado o homem que enche deles a sua aljava. Não serão confundidos quando falarem com seus inimigos à porta. Então nós devemos ser gratos pela nossa família, né? Os nossos filhos, diz a palavra, que são herança do Senhor. Né? Então, quando a criança está em processo de crescimento, né, às vezes apronta um pouquinho, a gente tem que tomar cuidado com as palavras, né? Eu mesmo, quando os meus eram pequenos, eu queria falar, você é uma bênção, né? E ela dava uma palmadinha, você é uma bênção, né? Por quê? Porque diz a palavra que eles são herança do Senhor. E aqui na palavra diz que bem-aventurados somos nós não vamos ser confundidos quando os inimigos baterem na nossa porta. Por quê? Porque os nossos filhos, né, na velhice, eles vão ser um consolo para nós, eles vão ser, né, aquela companhia, eles vão nos amparar, né, irmãos? Então, a palavra de Deus é toda perfeita, irmãos, né? Então, nós devemos dar graças pelos nossos filhos, né? Ter cuidado nas palavras, né? Certa vez eu li o livro do Jorge Linhares, Bênção e Maldição, e lá ele contava os testemunhos que ele ia nas casas orar, né? E depois ele ia investigar, né? Uma mãe tinha falado, você apronta demais para a filha, né? Era 10 anos, 12. Você, porque o diabo te carrega. Falou assim. Irmão, certa vez a menina foi ficando esquisita. Depois começou, né, a apresentar sintomas de possessão, né? Aí chamou ele
E aí ele foi conversando, mas escuta, como que vocês estão, tal, né? Aí foi investigar que ela tinha falado isso. Aí ele explicou, ó, as palavras têm poder. Agora você vai tirar isso que você falou da sua filha, e nós vamos orar por ela, né? Porque ela deu ordem, né? O diabo te carrega, ela deu ordem, né? Então a nossa palavra tem poder. E para a glória do Senhor, irmãos, aí foi pedido perdão, ela reconheceu o erro, e oraram, e foi o mal repreendido, né? Os pais costumam falar, você não vai dar em nada, você não vai no feijão que come. Não pode, irmãos, porque as palavras têm poder. Por que as palavras têm poder? Lá em Gênesis, o Senhor criou o mundo através da palavra. Ele disse, haja luz, houve luz, né? Ele disse, os animais, né? Ele deu ordem e se fez. Então muitas pessoas, elas passam, né, por coisas terríveis porque não sabem o poder da palavra. Amém? E aqui, ó, em Salmos 103, vamos lá, primeiro Salmo, que já está aqui, né? Mais fácil para a gente. Salmo 103, 1 e 2. Amém? Bendize a minha alma ao Senhor, e tudo que há em mim bendiga o seu santo nome. Bendize a minha alma ao Senhor, e não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. Olha só, irmãos, os benefícios do Senhor são diariamente para nós, né? São o nosso respirar, a gente está comendo, glória a Deus, a gente consegue sentir o sabor dos alimentos, a gente está dormindo, a gente tem, né? Esses dias de chuva eu falava, meu Deus, tem misericórdia daquelas pessoas, né, que moram na rua, né? E eu lá no meu aconchego, né, aquela chuva, um dia choveu a noite inteira, né, irmãos? E eu orei e falei, Senhor, muito obrigada, eu tenho uma cama macia, eu tenho um cobertor, um travesseiro, né? Então nós devemos ser agradecidos, irmãos. Agradecidos ao Senhor, porque Ele tem, né, lá em Salmo, acho que é 34, né, fala assim, os filhos dos leões passam fome e necessidade, mas os que buscam ao Senhor, de nada tem falta, né? Então, nada tem nos faltado, irmãos, né? Como o pastor sempre diz, eu tenho certeza que todo mundo tomou café da manhã, almoçou, café da tarde, jantou, né? Então, irmãos, o Senhor tem sido bom conosco, amém? O Senhor tem sido bom e o Senhor se agrada que nós o agradeçamos, né? Vamos lá para Provérbios 17, depois de Salmos, Provérbios. Provérbios 17, no versículo 6. 17, versículo 6. Olha que coisa linda, irmãos. A gente começa a ler a palavra do Senhor, né? É tanta coisa linda, irmãos. É tanta bênção, sabe? Eu falo, como pode, né? O pastor já explicou que antigamente eles não tinham a Bíblia, né? Então eram os rolos que ficavam guardados, né? E eles tinham a palavra no coração. Mas quando você vai ler na Bíblia, você vê que tudo se encaixa, né? A palavra lá de trás se encaixa com a da frente, né? É um milagre de Deus mesmo, né? Então o versículo 6 diz assim: coroa dos velhos são os filhos dos filhos, e a glória dos filhos são seus pais, né? Então a nossa coroa são os nossos netos, né? Vamos agradecer pelos nossos netos, porque eles são uma coroa na nossa cabeça. Olha que lindo. E a glória dos filhos são seus pais. Jovens, os seus pais são a sua glória, né? Respeite o pai de vocês. Como outro dia eu falei num culto, às vezes a gente é jovem, a gente acha que a gente sabe mais, e no fim a gente acaba, quando a gente não obedece pai e mãe, a gente acaba colhendo fruto, né? Então, pense, os meus pais são a minha glória, amém? E vocês são herança do Senhor, dos seus pais. Então, cada um tem a sua posição, cada um tem a sua glória, amém? Por quê? Porque o Senhor fez tudo certinho, o projeto de Deus é a família, amém? Então, filhos, honrem e respeitem seus pais, porque a palavra de Deus diz assim: honra teu pai e a tua mãe, para que te vá bem e tenha longa vida sobre a terra. Você quer viver bastante? Honra teu pai e tua mãe. Pode ver. Porque tem muito jovem já morreu, já gente nova. Por quê? Porque não obedeceram pai e mãe. A mãe falava, não vai lá. Filho, olha, essa amizade,
eu estou sentindo que não é boa, tal, né? Às vezes a mãe aconselha a filha, esse rapaz, as meninas, olhem como os rapazes tratam os pais. As moças tratam os pais. Se eles não tratar o pai bem e a mãe bem, não é você que ele vai tratar bem. Então olhem, né, pastor? Vigiem, olhem, porque depois que escolheu aí, né, aí já fica difícil, né? Vamos lá, Isaías 38, vamos lá para trás um pouquinho. Glória a Deus, louvado seja o teu nome. É depois de Cantares, Isaías 38, glória a Deus. Irmãos, eu amo a palavra do Senhor, sabe? Eu amo falar de Jesus, eu amo, porque Deus é perfeito. É tudo perfeito dele. É tudo perfeito. Olha aqui no 19 que está escrito: os vivos, esses te louvam, como eu hoje faço. O Pai aos filhos fará notória a tua verdade. Então aqui tem duas coisas, irmãos. Só os vivos louvam ao Senhor. Então vamos louvar ao Senhor a todo tempo, amém? A gente não pode estar orando todo tempo. Põe o louvor lá, né? E deixa tocar e vai cantando junto. E tá lavando louça, vai orando pela família. Tá lá lavando o quintal, porque Deus, agora nós temos acesso a Jesus, né? Quando Ele morreu na cruz, Ele nos deu livre acesso. Agora não precisa de sacrifício, não precisa ir lá, né? Fazer o sacrifício, matar bois, né? Não, Jesus nos deu acesso, amém? E aqui também diz, ó, o Pai aos filhos fará notória a tua verdade. Então os pais, irmãos, têm que ensinar os filhos a palavra de Deus, né? Quando é numa idade que está crescendo, conta história bíblica, pega o livrinho, lê, né? Fala como que é, ensina corinho, né? Porque outro dia também eu vi um pastor pregando que nós, pais, avós, né, temos que tomar cuidado para o legado que nós vamos deixar. Será que nós vamos deixar um legado da palavra de Deus para os nossos filhos? Será que nós vamos ensiná-los a ponto que eles fiquem firmes, estejam firmes em Jesus para ensinar o filho deles? Que note, é um ciclo, né? Eu ensino meu filho, aí o meu filho ensina o filho dele, né? É um ciclo. Então, irmãos, está a responsabilidade nossa, da palavra de Deus, que fala aqui, ó, Pai aos filhos fará notória a tua verdade. A verdade é a palavra do Senhor. Então, é nossa responsabilidade, irmãos. Assim, ensinar a palavra para os filhos, né? Pega livrinho de história bíblica, conta. Fala das experiências, das bênçãos. Eu estava falando no retiro que eu participei, que o Espírito Santo me falou assim: faz um caderno e registra as bênçãos que mais te marcou. Aí eu fiz, irmãos. Eu fiz esse caderno, é um outro, não é esse. Irmãos, aí esses dias eu estava lendo, tem coisa lá de 2005, sabe? Eu fui lendo, eu falei, porque a nossa memória, ela nos engana, né? A gente esquece, vai chegando, né? Eu mesmo já estou uma vez. Então, irmãos, eu fiz, daí eu fui lendo, eu falei, meu Deus, como Jesus é maravilhoso. E sempre eu colocava a bênção e eu colocava um salmo de agradecimento, né? Porque o Senhor, irmãos, Ele não tem obrigação de fazer nada para nós. Ele é Deus, nós somos filhos, Ele é Deus. Ele, sem nós, né? Maravilhoso, Ele continua o mesmo. Agora, nós sem Deus, misericórdia, né? Nós sem Deus. Então, irmãos, quem Deus tocar, faça esse caderno. Vai anotando, né? Mais recentemente eu anotei o milagre da Ariela, que a médica falou que ela não ia poder ter filho. E Deus, glória a Deus, está lá. O Matias com 1 mês e pouco, 3,7 kg, gordinho, né? É difícil, irmãos, você orar quando, né, o médico dá uma sentença. E você orar, outra coisa é que você tem que fazer, se firmar na palavra de Deus. Aí eu fui, procurei tudo, versículo de estéreo e tal. Falei, Senhor, eu sei que o Senhor não é obrigado a nada, mas por misericórdia, dá um filho para minha filha, né? E falei. E fui citando a palavra. Eu falei, está escrito, Senhor, na tua palavra: se creres, verás a glória de Deus. Tudo é possível ao que crê. Para Deus nada é impossível. Deus, pela misericórdia, fez, irmãos. E eu carreguei o meu milagre já várias vezes. Tudo para a glória do Senhor. Então, irmãos,
Não troque a sua salvação, irmãos, por nada. Nem por pessoas, sabe? Nem por alguma coisa que queira te enganar, um prato que venha, sabe, irmãos? Porque servir a Jesus é muito bom. Ele é o nosso Pai por excelência. Ele morreu, ele era justo e santo. Ele morreu pregado naquela cruz, irmãos. Ele morreu sem pecado. Ele foi esbofeteado, ele foi pisado. A palavra diz que ninguém via formosura no rosto dele, irmãos. E ele já pensou, como o pastor outro dia pregou, em nós todos. Ele via nós todos, porque ele vê tudo. Olha que milagre, olha que coisa maravilhosa, irmãos. E o que o Senhor pede para nós? Só que nós o obedeçamos e o louvemos. Só isso. Que nós leiamos a tua palavra e falamos, Espírito Santo, me ajuda, Pai. Eu não quero errar, Senhor. Me ajuda a viver como tu queres, Senhor. Eu quero estar contigo lá no céu. Eu te agradeço pela salvação que um dia o Senhor me deu e só eu posso impedir de não ser salvo. Só eu, irmãos. Só o meu pecado pode impedir de eu não ser salva. Porque a palavra diz que nem a morte, nem a vida, nem a altura, nem profundidade, nem anjo pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Amém, irmãos? Aleluia. Glória a Deus. Vamos lá para Colossenses 4. É depois de Filipenses. Colossenses. Filipenses. Já passei aqui. Aleluia, Jesus. Colossenses 4, no capítulo 4, versículo 2. Amém? Olha o que diz aqui. Perseverar em oração, velando nela com ações de graças. Sabe, irmãos, quando a gente começa a agradecer, embora às vezes alguma coisa não esteja do jeitinho que a gente quer, as coisas começam a fluir melhor, irmãos. A gente a gente vai passando por alguma coisa, aí você pega a palavra, lê, aquele versículo salta aos seus olhos, o Senhor fala com você, porque, como o nosso pastor sempre diz, né? Eu amo ouvir, tudo passa. Graças a Deus, irmão, tudo passa. Um dia essa terra vai passar, um dia o choro vai passar, e está lá na palavra também, que pela paciência nossa, nós alcançaremos a salvação da nossa alma. Então, irmãos, vamos perseverar. A Bíblia diz, aquele que perseverar até o fim será salvo. Vai ser um reino, vai ser eternidade, irmãos. Assim como vai ser eternidade para salvação, é bênção, vai ser eternidade para perdição também, né? Então, vamos perseverar, irmãos, porque o Senhor, Ele é maravilhoso. Amém? E mais um pouquinho atrás, Colossenses 3, no versículo 17. Está aí um pouquinho atrás, um capítulo antes. E quando fizerdes por palavras ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando por Ele graças a Deus Pai. Olha que lindo, irmãos. Tudo que nós fizermos, seja por palavras, seja por obras, seja ajudar alguém, a gente tem que fazer tudo em nome de Jesus, dando a Deus graças. Amém? Porque nós não somos nada, nós somos apenas um instrumento que Deus usa, amém? Mas a glória e honra é toda de Jesus, amém? Então, sempre dando graças a Deus, amém? Vamos lá para agora um pouquinho falando gratidão pela vida. Salmo 139. Vamos lá, um salmo de novo. Aleluia. Glória a teu nome, Senhor. Muito obrigada, Jesus, pela tua palavra, Pai, que é viva e eficaz. Oh, Deus, pela tua palavra, Senhor. Que a fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Amém, irmãos? Né? Eu gosto muito, eu pego pregação de certos pastores que eu sei que prega de acordo com a palavra, né? Eu gosto muito de ele ouvir outro dia, ele estava falando igual o pastor, não é pular, não é a fé, ela vem pelo ouvir a palavra de Deus. Então a palavra de Deus, ela tem que ser priorizada, amém? Do 13 ao 16, olha que lindo, Deus, né, a respeito de nós. Pois possuíste os meus rins,
Entreteste-me no ventre de minha mãe. Eu te louvarei, porque de um modo terrível e tão maravilhoso fui formado. Maravilhosas são as tuas obras, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado, e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu corpo ainda informe, e no teu livro todas essas coisas foram escritas, as quais iam sendo dia a dia formadas, quando nem ainda uma delas havia. Olha, irmãos, o que Deus fala de nós. Nós fomos feitos de um modo, ao mesmo tempo, terrível e maravilhoso, diz aqui a palavra, né? E diz que os nossos ossos, Deus enxergou lá os nossos ossos sendo formados, irmãos, né? Quando lá no culto da barriga da mamãe nós fomos formados como se a gente estivesse lá no fundo da terra, irmãos. Deus, Ele estava acompanhando desde lá da concepção, e Deus já sabia que nós iríamos ser dele, irmãos. Olha que coisa linda. Como resistir a esse Deus, né? Como deixar de louvar esse Deus que só nos faz o bem, que é maravilhoso, que por sua misericórdia e graça nós estamos aqui, amém, irmãos? Amém. E diz aqui, ó, deixa eu ver que voa a folha aqui. Diz aqui, ó, dos ossos, né? E os olhos do Senhor, Ele viu o nosso corpo que estava se formando, irmãos. Olha que lindo, né? Quando a gente estava lá, quando o médico fala para a mãe, olha, não vai ter jeito. Eu mesmo nasci de 7 meses, a minha mãe conta que ia lá, uma hora eu estava bem, outra hora eu estava ruim, né? Mas o inimigo quis, né, impedir, mas glória a Deus, né? Eu consegui sobreviver, né? Por quê? Porque, irmãos, Deus tem um propósito para cada um de nós. Hoje eu vejo que eu passei lá atrás com meu marido, a morte dele foi muito difícil, foi de repente, mas irmãos, quando eu vou fazer visita, às vezes uma pessoa na mesma situação, eu dou o testemunho, olha, eu venci, você vai vencer também. Então tudo que a gente passa é para a gente poder consolar o outro, irmãos. Você não pode falar para o outro se você não passou. Como você vai falar, você vai vencer, se você não falou, não passou aquilo, né? Isso tudo para a glória do Senhor, amém, irmãos? E aqui no Salmo, vamos voltar ao Salmo 104, vamos voltar um pouquinho para trás, 104, o versículo 33 e 34. Aleluia, Jesus. Olha que lindo, irmãos. Cantarei ao Senhor enquanto eu viver, cantarei louvores ao meu Deus enquanto existir. A minha meditação a seu respeito será suave, e eu me alegrarei no Senhor, né? Nós temos que viver alegre, irmãos. Problema todo mundo tem, não é verdade? Tem, às vezes, né, as coisas ficam... Mas, irmãos, a alegria do Senhor é a nossa salvação, porque a gente sabe, quando eu morrer, eu não vou acabar. Eu vou abrir meus olhos e vou estar com o Senhor, né? Eu vou desfrutar de tudo aquilo que Jesus prometeu, da Nova Jerusalém, da árvore da vida, né? Do rio lá como cristal. Vou ver meus entes queridos que já partiram em Cristo, né? Então, irmãos, é muita bênção. Por isso que o inimigo luta. Uma coisa que ele é perseverante. A única qualidade que ele tem é essa. Ele é perseverante porque ele já perdeu, ele já está condenado. A Bíblia diz lá no final do Apocalipse que ele vai ser lançado no lago de fogo, né? Mas ele continua tentando. Então, se ele que já está condenado não tem nada, muito mais nós, irmãos, temos salvação, temos alegria em Deus, estamos na palma da mão do Senhor, diz a palavra dele, que vocês estão na palma da minha mão, amém? Então, quanto mais nós, irmãos, nós devemos perseverar, né? Até o fechar dos nossos olhinhos, amém? Pedir para o Senhor dar graça, né? Até o fechar dos nossos olhinhos. Estou de olho ali no horário. Vamos lá para Efésios 2. Efésios. Aleluia, Jesus. Obrigada, Senhor, depois de Gálatas. Efésios 2. Aqui que eu já perdi onde eu... Deixa eu ver pela... Deixa eu ver o versículo aqui.
No 8, ó. Efésios 2, 8. Amém? Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Olha só, irmãos, a nossa salvação é pela fé, né? Nós devemos orar para aquelas pessoas, né, que estão enganadas, elas acham que fazendo bem, eu tenho que fazer caridade para se salvar. Não. Porque Jesus, a palavra do Senhor diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então todos pecaram. Não adianta ser bonzinho, se faz bem para os outros, se é legal, não. Todos nós pecamos e precisamos da misericórdia do Senhor. Então vamos orar, irmãos, porque é pela graça, é dom de Deus. Nós não merecemos. Graça é uma coisa que nós não merecemos, é um favor imerecido. Mas Deus, por sua misericórdia, nos dá. Por isso que nós devemos valorizar, irmãos. Né? Eu louvo a Deus quando a minha amiga lá nos anos 88 pregou a palavra de Deus para mim. Eu nunca tinha escutado falar de Deus. Eu não sabia, eu não lia a Bíblia, eu não sabia, não conhecia a palavra. Ela devagarinho, sabe? Ela foi falando para mim. E eu ficava com dó que ela pegava a Bíblia, todo mundo ia saindo, né, da sala de aula. Aí eu, mas coitada, ninguém vai ouvir ela, né? E eu ficava. E mal eu sabia que Deus já estava trabalhando, né, sementinha no meu coração, que ela estava orando por mim, e que depois de 5 anos eu ia me firmar. E graças a Deus já estou há 35 anos no caminho do Senhor, né? A glória de Deus, né? Então, irmãos, e aqui diz no 9, não vem de obras, para que ninguém se glorie. Então, irmãos, não adianta fazer caridade, não adianta ser legal com os outros, né? Tem pessoa que fora, nossa, é legal com todo mundo. Na casa, né, é uma ignorância. Não adianta. Deus está vendo. Primeiro a sua família. Deus, a sua família, depois os outros. Então, não vem de obras. Não há nada que nós possamos fazer para pagar a nossa salvação, irmãos. Porque a Bíblia também diz que uma alma para Deus vale mais que o mundo inteiro. Olha a imensidão disso. Uma alma para Deus vale mais que o mundo inteiro. Amém, irmãos? Então não há nada, irmãos, que possa pagar a nossa salvação. Amém? Em Colossenses 2, vamos lá. Depois de Filipenses. Colossenses. Depois de Filipenses. 2. 14 e 15. Colossenses 2, 14 e 15. Amém? Olha só. Havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e a tirou do meio de nós, cravando-a na cruz, e despojando os principados e potestades, os expôs publicamente, e deles triunfou em si mesmo. Então olha só, Deus riscou a cédula que era contra nós, irmãos. E outra parte da Bíblia também diz que Deus nos tirou do reino das trevas e nos transportou para a sua maravilhosa luz, né? Quem não tem Jesus como Senhor e Salvador, ele está nas trevas, né? Ele é chamado de filho da desobediência. Então, só através de Jesus, irmãos, que nós somos feitos filho dele, que a palavra também diz, né? Que todos que o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então nós temos que aceitar o Senhor Jesus, né? Um dia eu fiquei meio triste assim, né? Eu fiz o que Deus mandou, mas a pessoa não aceitou, né? Uma pessoa que eu já trabalhei com ela, agora está muito idosa. Deus falou, vai lá e oferece minha palavra para ela. E eu li aquela parte que está assim, né? Se com a tua boca confessar, crendo de coração, né? Será salvo. E eu falei, fulano, eu vim aqui porque a palavra de Deus está escrito isso. A senhora aceita Jesus como Senhor e Salvador? Ela, não, é que a minha mãe, né, sempre foi e tal, né? Não. E a pessoa tem 90 e tralalá, né, irmãos? Então, aí o que aconteceu? O meu coração se aquietou, porque eu fiz a minha parte, né? Lá no dia Deus vai falar, eu enviei minha serva lá, você rejeitou, né? Porque a Bíblia diz que tem que confessar com a boca e crer no coração, né? E aí não aceitou, né, irmãos? Mas eu tô orando, se Deus mandar eu ir de novo, eu vou, né? Tô orando.
Então, irmãos, nós devemos ser gratos, amém? Pela salvação. O último que eu vou aqui explanar, 1 Tessalonicenses. 1 Tessalonicenses. Depois de Colossenses. Colossenses. 1 Tessalonicenses 5. 1 Tessalonicenses 5, 18. 1 Tessalonicenses 5, 18. Ó, tá escrito assim, ó. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Então, nós devemos murmurar, irmãos? Não, né? Nós não devemos murmurar. Quando a gente quiser murmurar, a gente fala, Senhor, me dá força, né? Porque o povo lá do Egito, eles murmuraram, era para eles chegarem, né? Num tempo bastante curto, mas eles ficaram murmurando, aí demorou chegar, né? E uns morreram por meio do caminho, cada boca, né? Então, irmãos, eu acho que o maior pecado da gente, a gente tem que vigiar a nossa boca, sabe? Porque a gente fala. Nem que a situação de ter se apresentando, você quer falar, você fala, Senhor. Eu lembro de uma pregação da pastora Edna, ela falou, gente, encabresta a carne. Não é, pastora? Eu lembro, eu não esqueci disso, sabe? E quando às vezes eu vou fazer visita, eu falo, gente, tem que encabrestar a carne. Ela quer fazer? Não. Eu não vou fazer porque eu quero agradar a Deus. Amém? Porque, irmãos, tudo o Senhor já nos deu. Ele nos deu a salvação. A palavra do Senhor diz que nós estamos assentados com o Senhor em lugares celestiais, né? Então, irmãos, leiam a Bíblia, irmãos, né? Quando puder, vai lendo, como o pastor fala, o Novo Testamento, depois vai para o Velho. Por quê? Porque a palavra de Deus nos alimenta, irmãos. A palavra de Deus nos alimenta, nos orienta. E quando tem alguma coisa que você quer fazer, está vindo, você fala, opa, mas a palavra de Deus diz não. Então eu vou obedecer a palavra, né? Porque a Bíblia diz também que se, né, ouvirdes o Senhor, né, se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra, né? Então Deus é tão lindo que Ele não obriga, irmão, ninguém de servir a Ele. Mas quem serve a Ele, né? Pedro falou, Senhor, mas o que nós vamos ganhar? Nós estamos te servindo. Ele falou, olha, vocês vão ganhar 100 vezes mais aqui na terra e lá no céu a vida eterna. Que coisa melhor, irmãos, a vida eterna com Jesus. Já imaginou nós ver o rosto de Jesus, irmãos? Eu falei, aí outro dia eu fiquei pensando, né? Eu falei, mas lá fala que não vai ter choro. Mas gente, quando eu ver Jesus, vou querer chorar de emoção, né? Aí eu fiquei assim, sabe? O meu cérebro assim, falou, mas como que é isso, né? Mas é um mistério, né, irmãos? Como diz que o nosso corpo vai ser transformado, né? Então aquelas pessoas que eram doentes, lá não vai ser doente, não vai ser cego, não vai ser manco. Lá vai ser tudo perfeito, irmãos. Então o que nos basta, irmãos? Só ficarmos firmes, sermos gratos, não olharmos nem para a direita, nem para a esquerda, né? Tomar cuidado com as companhias, né? Porque as más conversações corrompem os bons costumes, né? Acreditar, diga-me com quem tu andas, que eu direi quem tu és. Então, cuidado, vigia, né? Porque o Senhor já nos deu tudo, irmão, tudo. Tudo, ele já, olha o louvor, eu acho que coisa linda. Os hinos, tudo de gratidão. Olha o Espírito Santo já falando. Pois convém louvar ao Senhor, digno de honra ao Senhor. Porque, irmãos, nós não somos nada, nós estamos aqui, daqui a pouco a gente cai, né? O que vai só restar? Que vai ser o principal, a nossa alma, que ela não tem fim, né? Eu vi um testemunho de um cirurgião, que ele se converteu, quando ele perdeu um paciente, e aí ele disse que ficou lá até fazer os trâmites, né? O pessoal foi saindo, e daqui a pouco, irmãos, ele começou a ver uma nuvem preta, vindo em direção ao paciente que tinha morrido. Aí disse que aquilo começou a incomodar ele. Aí uns outros colegas dele que estavam lá também viu e começou a sair de medo. E ele falou, olha, eu sei que depois que a pessoa morre, ela tem alguns espasmos, né? Pode ainda se mexer depois de um tempo. Ele falou, irmãos, mas Espírito Santo, naquela hora falou comigo, os demônios estão vindo buscar ele. Porque diz que a pessoa se contorcia, sabe? Já estava morta, mas ficava se contorcendo. E ele viu aquele vulto preto vir, depois que o vulto preto praticamente, vamos supor, entrou na pessoa,
E aí acalmou, o vulto preto foi embora. Então, irmãos, nós devemos permanecer no Senhor, porque misericórdia, né, irmãos? Nós fechar o olho e vir os anjos do mal lá pegar a gente, não. Porque a palavra do Senhor diz que quando a gente está em Cristo, os anjos do Senhor nos levam, né? E o inferno é terrível, né, irmãos? O inferno é terrível, não é fácil, não. Tá bom? Então eu louvo ao Senhor, eu agradeço pela oportunidade, amém? E que o Espírito Santo possa falar mais com a igreja, amém? Glória a Deus.